Alô, tudo bem? Aqui estou eu, seu irmão Ronald, para fazermos mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. Dê o seu like, participe, se inscreva no canal, compartilhe. Se essa obra de hoje chamou muito sua atenção, vai chamar a atenção das outras pessoas. Então compartilhe e dê seus comentários. Hoje eu vou falar sobre a escrita de dívidas, tá bom? Escrita de dívidas. O que é isso? É um termo que está lá em Colossenses 2,14, que diz: havendo Deus riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui está cédula, né? Tem outra tradução que diz escrita de dívida. O que é isso? É tudo, é qualquer coisa, menos os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não oprimem, muito pelo contrário. Escrita de dívida pode ser acusações contra nós, uma lista de acusações contra nós, ou um documento que comprova que nós devemos, né? Como por exemplo um cheque pré-datado, ou não, coisa do passado, né? É coisa desse tipo, essa escrita de dívida. E muitos creem que está se referindo à lei cerimonial. Tá? Sim, essa lei cerimonial pode ser essa escrita de dívida que Deus encravou na cruz. O que é essa lei cerimonial? É importante saber isso. Eu vou tentar falar da forma mais resumida possível. Lei cerimonial foi um conjunto de normas estabelecidas pelo próprio Deus, que eram um ritual diário que o povo fazia. Nesse ritual, eles pegavam um animal chamado cordeiro, ou pode ser um touro também, ou um bode. Tinha que ser um animal limpo que Deus mandava sacrificar. E eles, os judeus naquele tempo, sacrificavam esses animais. Esses animais sacrificados simbolizavam Jesus. O cordeiro queria morrer no futuro. Tá? E nesse ritual tinham homens que se vestiam de uma forma diferente dos demais cidadãos, que eram os sacerdotes. Eles é que sacrificavam esses cordeiros. Esses sacerdotes também simbolizavam Jesus. O livro de Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, esses sacerdotes pecadores simbolizavam Jesus, o sumo sacerdote. E eles faziam esses sacrifícios no santuário. No tempo de Moisés, Deus mandou fazer um santuário no deserto. E esse santuário ficou numa cidade chamada Siló. Com o tempo, esse santuário foi substituído pelo templo de Salomão, que era muito mais magnífico. Então, era nesses lugares que eles sacrificavam o cordeiro. Tá? E esse santuário simbolizava um santuário no céu. Pode ver, Hebreus fala de um santuário no céu. Então esse santuário daqui da terra, né, o templo de Salomão, simboliza o santuário no céu, que é a sala de julgamento lá no céu. Deus está julgando o seu povo lá no céu. Tá? E tinha os feriados sabáticos, como o dia da Páscoa, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Eram feriados sabáticos.
Por que sabáticos? Porque quando cai um certo dia esse feriado, então as pessoas tinham que guardar esse feriado como se fosse num sábado. Esses feriados poderiam cair numa quinta-feira, numa quarta, num domingo ou no próprio sábado. Onde caísse esse feriado era sabático, quer dizer, o povo tinha que descansar, não fazer atividades. Tinha que guardar esse feriado como se fosse um sábado semanal. Tá? E tinha comidas e bebidas, porque o povo de Deus tinha que oferecer comidas e bebidas para os sacerdotes. Aí pronto. Esse foi o escrito de dívidas que Jesus cravou na cruz. Quer dizer o seguinte, você pode ver que quando Cristo morreu na cruz, o que foi que aconteceu? O véu do santuário se rasgou de alto para baixo, mostrando que essas leis cerimoniais, esses rituais, foram abolidos por Jesus Cristo. Abolidos na cruz. Quer dizer que os cristãos hoje não matam mais cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro, que é Jesus, já morreu. Então não precisamos mais sacrificar cordeiro. João Batista falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então não precisamos mais se preocupar em fazer um templo de Salomão, nem aqui no Brasil, nem em canto nenhum. Não precisa, porque Jesus já morreu. Então todas essas cerimônias apontando para o futuro já foram cumpridas na morte de Cristo. Né? Hoje em dia, quem trabalha na igreja, os nossos líderes são os pastores, os bispos, os presbíteros. Não tem sacerdócio, porque os sacerdotes simbolizavam Jesus, mas Jesus morreu, então não precisa mais sacerdotes. Entendeu? O problema é que estão dizendo aí que essa lei, esse escrito de dívida que foi cravado na cruz, era a lei dos 10 mandamentos. Era a lei dos 10 mandamentos. Mas eu quero terminar essa palestra. Eu queria ter mais tempo de falar, mas não é bom fazer uma coisa muito longa não, sabe? Mas eu estou vendo aqui no relógio, né, que já está passando o tempo, mas eu quero terminar mostrando Lucas 16, Lucas 16, versículo 16 até o 17, que diz: a lei e os profetas duraram até João Batista, né? Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Talvez alguém diga: olha aí, Ronald, está vendo, Ronald? A lei e os profetas duraram até João Batista, Ronald. Tá? Mas vamos ver o verso 17, né? Que o próximo verso, eu falei do verso 16, vamos ler o verso 17, que diz: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Tá vendo? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O que quer dizer com isso? Que esse mandamento que você acha que é o menor, que não presta para nada, esse mandamento ainda está valendo. Mesmo que o dia de sábado, o dia que manda guardar o sábado, o mandamento do sábado, mesmo que for o menor mandamento, ele continua valendo, porque não caiu nenhum tio da lei. Foi isso que Jesus falou. Aquele que violar, Jesus dizendo, vamos dar uma olhada em Mateus 5 rapidinho,
Eu vou terminar com isso. Vou ler e terminar aqui a palestra de hoje. Diz o seguinte, Mateus 5, 18 e 19 diz: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém, aleluia. Deus abençoe tua família.